Em 15 de abril de 1945, as tropas britânicas do 63º Regimento Antitanque libertaram Bergen-Belsen e encontraram 60.000 sobreviventes devastados por tifo e fome e mais de 10.000 cadáveres não enterrados espalhados entre barracões e valas abertas. O correspondente da BBC, Richard Dimbleby, que acompanhava as tropas, começou a chorar ao vivo durante a transmissão. Entre o pessoal detido naquele dia, destacaram-se 3 guardas que também haviam servido em Auschwitz-Birkenau. Irma Grese, de 21 anos, que patrulhava o campo com um chicote trançado de celofane e participava das seleções na plataforma apontando com o dedo quem iria para as câmaras de gás. Elisabeth Volkenrath, de 25 anos, Oberaufseherin, que coordenava centenas de guardas, ordenava suspensões coletivas de rações e gerenciava a Selektionen com uma frieza que as testemunhas descreveriam anos depois como mais perturbadora do que a própria violência. E Johanna Bormann, de 51 anos, apelidada de Die Frau mit den Hunden, a mulher dos cães, por incitar sistematicamente seu pastor alemão contra prisioneiras cujas mordidas em corpos devastados pela desnutrição provocavam sepse e morte em menos de uma semana. Este documentário reconstrói o brutal fim das guardas de Bergen-Belsen. As SS, Ravensbrück e a fabricação das guardas nazistas. Em março de 1933, quando os primeiros fios de arame começaram a cercar os estábulos convertidos de Dachau, a sudeste de Munique, Heinrich Himmler deu uma coletiva de imprensa para anunciar a inauguração do primeiro campo de concentração do Terceiro Reich. Falou sobre ordem e segurança do Estado. Não mencionou a fome deliberada, nem os paus, nem os cães. O modelo que foi construído nesses estábulos, as hierarquias de comando, os códigos de punição, os registros meticulosos e as cotas de trabalho forçado, seria replicado durante 12 anos em instalações que se estenderiam da Noruega até o norte da África, da França até a Ucrânia ocupada. Cada ato de violência tinha seu formulário, sua assinatura e seu arquivo. Era a arquitetura de um sistema que pretendia transformar a crueldade em procedimento e o crime em administração. A Conferência de Wannsee, realizada em 20 de janeiro de 1942 em uma vila às margens do lago homônimo em Berlim, durou 90 minutos. Os 15 altos funcionários reunidos ali consumiram conhaque e sanduíches, enquanto Reinhard Heydrich apresentava o plano para o extermínio sistemático de 11 milhões de judeus europeus. O que se decidiu tinha nome oficial: Die Endlösung der Judenfrage, a solução final da questão judaica. As câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau podiam matar 2.000 pessoas em 20 minutos. Entre maio e julho de 1944, durante o extermínio dos judeus húngaros, chegaram ao complexo entre 10.000 e 12.000 pessoas por dia. A maioria morreu nas horas seguintes, sem ter sido registrada, sem que restasse delas qualquer rastro administrativo, exceto a fumaça sobre a Silésia polonesa. Foi nesse contexto que o sistema precisou resolver um problema prático. As normas internas das SS proibiam que os homens supervisionassem diretamente as prisioneiras, e os campos precisavam de pessoal próprio para suas seções femininas. A solução foi o corpo das Aufseherinnen, as guardas auxiliares femininas. Não eram tecnicamente membros das SS, cujo estatuto era exclusivamente masculino, mas trabalhavam sob comando SS, vestiam um uniforme cinza azulado de características similares e tinham autoridade plena sobre as prisioneiras. Seu centro de formação era Ravensbrück, o maior campo de concentração para mulheres do Reich, situado a 90 quilômetros ao norte de Berlim. Lá recebiam entre 4 e 6 semanas de instrução, protocolos de contagem, manejo de cães de guarda, procedimentos de punição física e o marco ideológico que justificava todo o resto. As prisioneiras não eram mulheres no sentido em que elas próprias eram inimigas do Estado, representantes de raças inferiores e parasitas raciais. Essa distinção não era um acessório retórico. Era a condição psicológica que tornava possível o funcionamento do sistema. O recrutamento seguia caminhos diversos: anúncios em jornais, encaminhamentos de fábricas de armamento e recomendações de conhecidos já incorporados.
Para mulheres de origem humilde, com poucas perspectivas de ascensão social, o uniforme representava autoridade, salário, alojamento e alimentação. O número total de Aufseherinnen que prestaram serviço entre 1939 e 1945 é estimado em aproximadamente 3.700. Bergen-Belsen, o campo onde 3 dessas mulheres cometeriam os crimes que este documentário registra, não foi concebido como instrumento de extermínio. Estabelecido em 1940 na Baixa Saxônia alemã, funcionou primeiro como campo para prisioneiros de guerra soviéticos, dos quais mais de 14.000 morreram entre 1941 e 1942. Desde o final de 1944, quando o avanço aliado começou a reduzir a geografia do Reich, Bergen-Belsen recebeu as evacuações massivas de Auschwitz, Dora Mittelbau e Neuengamme. Em março de 1945, 60.000 pessoas habitavam um recinto projetado para uma fração desse número. Os barracões construídos para 80 pessoas abrigavam 400. O tifo se propagou sem possibilidade de contenção. Quando os soldados britânicos cruzaram os arames farpados em 15 de abril de 1945, encontraram mais de 10.000 cadáveres não enterrados. Entre o pessoal detido naquele dia, havia 3 mulheres que também haviam servido em Auschwitz-Birkenau: Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, mas esta história não é a do campo, é a delas. 3 mulheres comuns que escolheram se tornar carrascos. A irmã Ida Ilse Grese nasceu em 7 de outubro de 1923 em Wreschen, uma pequena vila em Mecklenburg, no nordeste da Alemanha. Seu pai, Alfred Grese, era trabalhador agrícola e membro do Partido Nazista. Ela era a terceira de 5 filhos em uma família marcada, quando Irma tinha 13 anos, por um acontecimento que nenhum registro oficial explica totalmente. Sua mãe, Berta Grese, ingeriu ácido e morreu. As razões precisas nunca foram completamente esclarecidas, embora alguns pesquisadores as tenham relacionado às tensões dentro de um lar impregnado pela ideologia dominante e submetido às pressões econômicas da Alemanha rural dos anos 30. Alfred Grese continuou a vida familiar com seus 5 filhos e sua militância no partido. A ausência da mãe, a presença do pai, ideologizado, e a pobreza do entorno configuraram o solo sobre o qual o regime construiria com uma eficiência que, no caso de Irma, seria extraordinária, o tipo de pessoa que precisava. Irma, como todos os jovens alemães de sua geração, passou pelas organizações juvenis do regime. Ingressou nas Jungmädel aos 10 anos e, posteriormente, no Bund Deutscher Mädel, a Liga das Moças Alemãs. Essas organizações não eram atividades extracurriculares, eram mecanismos de doutrinação que transmitiam uma cosmovisão específica. O racismo como biologia, o nacionalismo como dever sagrado, a obediência ao Estado como virtude suprema e o papel da mulher como servidora da nação e da raça. Aos 16 anos, deixou a escola. Trabalhou em uma laticínios e mais tarde tentou ingressar em um programa de formação como enfermeira, mas não conseguiu ser admitida. Foi nesse momento de portas fechadas que respondeu a um anúncio de emprego para o serviço auxiliar das SS. Em 1942, aos 18 anos, apresentou sua candidatura. Seu pai, segundo fontes secundárias coletadas durante a investigação judicial posterior, se opôs a essa decisão e cortou a comunicação com ela. Alfred Grese, membro do partido que havia criado seus filhos na ideologia nazista, não queria que sua filha vestisse aquele uniforme. O que isso revela sobre o que aquele uniforme significava mesmo para seus próprios portadores é algo que os historiadores têm apontado, sem chegar a uma resposta única. Em outubro de 1942, Grese ingressou em Ravensbrück para receber a formação padrão. Em março de 1943, aos 19 anos, foi transferida para Auschwitz-Birkenau. Chegou a um campo que naquele momento abrigava entre 20.000 e 30.000 mulheres no Frauenlager, o setor feminino, barracões originalmente projetados como estábulos para cavalos do exército, sem aquecimento, com beliches de 3 andares nos quais 2 ou 3 mulheres compartilhavam o espaço previsto para uma e com sanitários coletivos aos quais se permitia o acesso 2 vezes ao dia durante períodos fixos. O cheiro era permanente e total.
As doenças gastrointestinais se propagavam sem controle. As prisioneiras que não chegavam a tempo aos sanitários por fraqueza ou doença eram espancadas por se sujarem. O castigo se sobrepunha à doença e a doença ao castigo, em um ciclo de degradação que o sistema havia projetado deliberadamente para destruir qualquer resto de dignidade individual. A progressão de Grace dentro da hierarquia feminina do campo foi rápida. Em 1944, aos 20 anos, ocupava o cargo de Lagerführerin do setor feminino, a responsável chefe pelas guardas desse setor. Era a segunda figura de maior hierarquia entre o pessoal feminino de todo o complexo de Auschwitz-Birkenau. Os testemunhos de sobreviventes colhidos durante a investigação militar britânica e durante o julgamento de Lüneburg a descreviam com uma consistência que se mostrou decisiva como prova. Sofia Litwinska, sobrevivente polonesa judaica que havia estado no campo durante o mesmo período, descreveu perante o tribunal a aparência física de Grace com uma precisão que não deixava margem para confusão. Jovem, loira, de compleição atlética, patrulhando o campo com um chicote de couro trançado na mão direita e um revólver Walther na cintura esquerda. Usava botas altas e polidas. Caminhava com uma confiança que os testemunhos descreviam com palavras distintas, mas que todas convergiam para a mesma realidade, a de alguém que sabia que sua presença gerava terror e que não fazia nada para mitigá-lo, mas sim para cultivá-lo. Os relatos sobre as atividades concretas de Grace em Auschwitz são numerosos e específicos. Ada Binko, médica polonesa judaica que chegou ao campo em agosto de 1943, e se tornaria uma das testemunhas mais decisivas do processo de Lüneburg, declarou ter presenciado seleções na plataforma de Birkenau, nas quais Grace participava com uma indiferença que Binko descreveu como a característica mais perturbadora de seu comportamento. Não a violência em si, mas a ausência total de qualquer sinal de conflito interno, a mesma expressão que alguém poderia ter ao escolher entre dois objetos de valor equivalente. Grace apontava com o dedo, à esquerda, o trabalho. À direita, as câmaras de gás. Várias sobreviventes declararam tê-la visto tomar essas decisões sem consultar nenhum médico, esse por iniciativa própria, na plataforma iluminada pelos refletores enquanto os trens descarregavam seus ocupantes na escuridão da noite polonesa. Os espancamentos que Grace aplicava com o chicote trançado estão documentados em depoimentos de pessoas que declararam de forma independente ter presenciado os mesmos episódios ou ter sido vítimas diretas. O chicote não era apenas um símbolo de autoridade. Era um instrumento de uso cotidiano, levado na mão com a naturalidade com que outro carregaria uma caneta ou um caderno. Os relatos descrevem Grace batendo nas prisioneiras durante as contagens matinais. Os appelli, que podiam durar entre 2 e 5 horas ao ar livre, independentemente da temperatura, por se moverem, se desequilibrarem ou não manterem o alinhamento perfeito exigido pelo regulamento. Várias testemunhas declararam ter presenciado como ela golpeava mulheres que haviam caído no chão por exaustão ou doença, descarregando o chicote e o pé sobre os corpos caídos, enquanto estas permaneciam incapazes de se levantar. Os sobreviventes, que declararam ter sido golpeados diretamente por ela, descreveram os golpes como aplicados com força considerável e com uma regularidade que excluía a hipótese de um ataque espontâneo. Era alguém que batia metodicamente, no mesmo ritmo com que outra pessoa poderia realizar qualquer tarefa rotineira de seu dia. Litwinska declarou em Lüneburg um episódio específico que ficou registrado nas transcrições do processo. Uma manhã de appel, em que uma prisioneira desmaiou durante a contagem e Grace se aproximou, olhou para ela por um momento e começou a espancá-la com o chicote sem dizer nenhuma palavra, com uma expressão que Litwinska descreveu como completamente neutra, como se estivesse realizando uma inspeção de rotina. A mulher não se levantou. Grace continuou seu percurso pela formação. Esse tipo de episódio, repetido em múltiplos testemunhos com variações de detalhe, mas com o mesmo padrão de comportamento, convenceu os promotores de que a violência de Grace não era reativa, mas constitutiva de sua maneira de exercer o cargo. O uso de cães treinados foi outra dimensão documentada de sua conduta em Auschwitz. Grace mantinha cães de guarda e vários testemunhos a descreviam incitando-os contra as prisioneiras, uma prática que compartilhava com Johanna Bormann, embora com uma sistematicidade um pouco menor.
As consequências das mordidas em corpos com sistemas imunológicos devastados pela desnutrição eram previsíveis e estavam documentadas. As feridas se infectavam em 2 a 3 dias, a infecção se espalhava sem possibilidade de atendimento médico e a sepse produzia a morte em um período de 1 semana. Várias sobreviventes declararam ter presenciado a morte de companheiras nos dias seguintes aos ataques dos cães, sem que esse desfecho provocasse qualquer reação observável por parte da guarda que havia dado a ordem. Existe um aspecto do comportamento de Greze em Auschwitz que os historiadores destacaram de maneira específica porque complica explicações puramente situacionais de sua conduta. Múltiplos testemunhos a descreviam exercendo violência na ausência de oficiais, esse masculinos que pudessem observá-la, em momentos em que ninguém com autoridade superior estava presente para ordenar ou testemunhar. Isso torna difícil sustentar o argumento de que agia exclusivamente por pressão do ambiente imediato ou por medo das consequências de não fazê-lo. A violência que exercia não precisava ser justificada perante ninguém nesses momentos. Era, segundo a acumulação de testemunhos disponíveis, uma iniciativa autônoma que o sistema havia habilitado, mas que não precisava manter ativa com qualquer mecanismo externo de supervisão. Em janeiro de 1945, quando o avanço do Exército Vermelho desde o leste tornou inviável a manutenção de Auschwitz, Greze foi transferida para Bergen-Belsen. Tinha 21 anos. O campo ao qual chegava estava em estado de colapso que mesmo Auschwitz, em toda a sua brutalidade organizada, não havia alcançado. Bergen-Belsen, em janeiro de 1945, era o fim da linha, sem instalações de extermínio, mas com uma capacidade de produzir a morte por acumulação que é difícil de compreender em termos convencionais. As prisioneiras morriam de tifo, disenteria, tuberculose e inanição pura. Morriam sobre os beliches, nos corredores dos barracões e no exterior durante as contagens. Os corpos permaneciam onde caíam por períodos que os sobreviventes mediam em dias. O comportamento de Greze em Bergen-Belsen seguiu, segundo os testemunhos, o padrão que havia estabelecido em Auschwitz. Os golpes com o chicote continuaram. A indiferença diante das mortes que ocorram em sua presença direta continuou. Os testemunhos de Bergen-Belsen não acrescentam métodos que não estivessem já presentes em Auschwitz. Eles os confirmam, e nessa confirmação reside algo mais perturbador do que qualquer novidade: a constância. Na manhã de 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin, Albert Pierrepoint foi conduzido até a cela onde Irma Greze havia passado sua última noite. Pierrepoint era o executor de penas capitais mais experiente do Reino Unido, com centenas de execuções em seu histórico, e o método que utilizava era a forca de queda longa. O comprimento da queda era calculado em função do peso do condenado para produzir a fratura instantânea da segunda vértebra cervical no momento do impacto, sem a agonia do estrangulamento lento e sem o risco de decapitação. Greze caminhou até o cadafalso. As testemunhas presentes, jornalistas, oficiais militares e capelães, descreveram uma atitude coerente com a que havia mostrado durante os meses do julgamento, sem sinais visíveis de colapso emocional, sem pedidos de clemência e sem palavras de arrependimento. Ao chegar à plataforma da forca, pronunciou uma única palavra em alemão: Schnell, rápido. Pierrepoint ajustou o nó e retirou a plataforma. Irma Greze tinha 22 anos. Era a criminosa de guerra mais jovem executada por ordem do governo britânico no século XX. Elizabeth Marshall nasceu em 5 de setembro de 1919 em Schönau an der Katzbach, na região da Silésia, então parte da Alemanha e hoje pertencente à Polônia. Era filha de um professor, circunstância que a situava em um estrato social ligeiramente diferente do de Greze, não na pobreza rural extrema, mas também sem perspectivas de desenvolvimento profissional que a Alemanha dos anos 30 oferecia facilmente a uma jovem de origem modesta. A historiografia não identificou em sua biografia nenhum trauma precoce comparável ao suicídio da mãe de Greze, nem qualquer circunstância específica que pudesse ser apontada como determinante em sua decisão de ingressar no serviço auxiliar das SS. Em 1941, aos 21 anos, solicitou o ingresso.
Foi destinada a Ravensbrück para a formação padrão e posteriormente designada para Auschwitz-Birkenau em 1942. Em Auschwitz, Elizabeth Marshall, que adotaria o sobrenome Volkenrath, após casar-se dentro do campo com esse Hauptsturmführer Hans Klein Volkenrath, acumulou experiência durante vários anos em diferentes funções dentro do setor feminino antes de alcançar o cargo mais alto disponível na hierarquia feminina do complexo, Oberaufseherin, supervisora-chefe de todas as guardas femininas. A magnitude desse cargo era considerável. Auschwitz-Birkenau contava, em seus momentos de maior atividade, com várias centenas de Aufseherinnen distribuídas pelos diferentes subcampos e seções. Volkenrath tinha autoridade disciplinar sobre todo esse pessoal, coordenava os turnos de guarda, supervisionava as condições dos barracões femininos e respondia perante os comandos masculinos das SS pelo funcionamento do setor sob seu controle. Não era uma guarda de base que agia por impulso, era uma administradora que gerenciava um sistema. E essa distinção é precisamente o que torna seu caso juridicamente e historicamente diferente do das outras. O casamento de Volkenrath com Hans Klein Volkenrath dentro do campo é um dado que os historiadores apontaram como sociologicamente revelador, não como curiosidade anecdótica, mas como ilustração de algo que o sistema tornava possível e que é perturbador precisamente por sua normalidade. As SS em Auschwitz dispunham de instalações próprias separadas do campo de prisioneiros, cantinas, clubes sociais, residências com jardim para os oficiais superiores e instalações esportivas. Realizavam-se casamentos, tiravam-se fotografias e enviavam-se cartas à família. A normalidade da vida privada coexistia com o que ocorria do outro lado do arame que separava o espaço do pessoal do espaço dos prisioneiros. Essa coexistência é um dos aspectos que mais preocuparam os historiadores que estudam a psicologia dos perpetradores, porque desafia a hipótese de que a participação em crimes em massa requer necessariamente um estado psicológico excepcional ou patológico. Não requeria nada excepcional. Requeria a capacidade de compartimentar, de viver em dois mundos simultâneos sem que um contaminasse o outro, e essa capacidade revelou-se notavelmente comum. Os testemunhos de sobreviventes que declararam sobre Volkenrath a situavam participando de atos de violência direta, não apenas como supervisora, mas como executora. Várias declarantes a descreveram batendo em prisioneiras durante os apele matutinos em Auschwitz, aplicando golpes com a mão aberta e com o bastão que carregava habitualmente, e ordenando punições coletivas que consistiam em suspender as rações de todo um barracão por um período determinado. No contexto de Auschwitz, onde as rações oficiais forneciam entre 800 e 1.000 calorias diárias, menos da metade do mínimo necessário para uma atividade física moderada, a suspensão dessas rações por ordem de Volkenrath equivalia a uma condenação à morte diferida aplicada coletivamente. Os testemunhos também a situavam participando das Selektionen, que determinavam quais prisioneiras do campo seriam enviadas às câmaras de gás. Sua posição de comando fazia com que sua responsabilidade se estendesse não apenas aos atos diretos, mas a tudo o que ocorria sob sua supervisão, uma dimensão jurídica que os promotores de Lüneburg enfatizaram com especial insistência. Ada Binko, que pôde observar o funcionamento do setor feminino com a perspectiva que seu trabalho na enfermaria do campo lhe proporcionava, declarou sobre Volkenrath com uma precisão que complementava e reforçava os testemunhos de outras sobreviventes. Binko descreveu uma mulher que exercia a autoridade com uma frieza calculada diferente da de Greze. Onde Greze parecia agir por impulso próprio, embora metódico, Volkenrath agia com a deliberação de quem gerencia um sistema e conhece exatamente o alcance de suas decisões. Essa distinção psicológica entre ambas as figuras, traçada através de múltiplos testemunhos, não atenuava a responsabilidade de nenhuma. Tornava, no caso de Volkenrath, ainda mais difícil de mitigar com o argumento de pressão situacional. Em janeiro de 1945, Volkenrath foi transferida para Bergen-Belsen junto com a maior parte do pessoal de Auschwitz, que não fugiu para o interior do Reich antes da chegada soviética. Em Bergen-Belsen, assumiu o cargo de Lagerführerin do setor feminino, a máxima responsável por todas as guardas que supervisionavam as prisioneiras no campo.
Essa posição a colocava no topo da hierarquia feminina do campo durante os meses mais devastadores de sua história. Entre janeiro e abril de 1945, centenas de pessoas morriam diariamente em Bergen-Belsen. Nas semanas imediatamente anteriores à chegada dos britânicos, a mortalidade diária ultrapassava 500 pessoas. Os corpos se acumulavam porque não havia pessoal suficiente nem em condições físicas adequadas para enterrá-los na velocidade com que chegavam. Volkenrath supervisionava esse sistema. O que os promotores argumentariam em Lüneburg era que ela tinha a autoridade e os meios para modificar pelo menos parcialmente as condições que o produziam, e não o fez. A atitude de Volkenrath durante o processo foi descrita pelos jornalistas e observadores presentes como calculada. Respondia às perguntas dos promotores com precisão e sem sinais visíveis de perturbação emocional. Reconhecia os fatos que não podiam ser negados dado o peso dos testemunhos, mas tentava sistematicamente enquadrá-los como consequências inevitáveis de uma situação fora de seu controle. Essa estratégia defensiva foi rejeitada pelo tribunal. Em 13 de dezembro de 1945, Volkenrath foi conduzida ao cadafalso de Hamelin após a execução de Greze. Tinha 26 anos, não fez declarações finais. Os observadores presentes registraram sua atitude como composta e sem dramatismo. Albert Pierrepoint realizou a execução com a mesma eficiência técnica. Morreu instantaneamente. Johanna Bormann nasceu em 10 de setembro de 1893 em Birkenfelde, na Prússia Oriental, uma região que hoje faz parte do território polonês. Era de longe a mais velha das 3 mulheres que este relato documenta. Quando foi detida em Bergen-Belsen em abril de 1945, tinha 51 anos, mais do que o dobro da idade de Irma Greze e 26 a mais que Elisabeth Volkenrath. Sua diferença de idade não é um dado acessório. Situa sua formação e trajetória vital em uma geração completamente diferente. Uma geração que viveu o Kaiser, a Primeira Guerra Mundial, a humilhação de Versalhes, a hiperinflação que em 1923 transformou as economias de toda uma vida em papel sem valor e o colapso da República de Weimar. O quadro ideológico em que formou sua visão de mundo não era o da educação nazista desde a infância, como no caso de Greze. Era o de alguém que havia visto o mundo funcionar de maneira diferente e que escolheu, com plena consciência adulta, aderir ao projeto que o destruía. Bormann ingressou no serviço auxiliar das SS em 1938, quando tinha 44 anos. Essa idade de ingresso é atípica e significativa. O ano de 1938 foi o da Noite dos Cristais, 9 e 10 de novembro, quando as SA e as SS destruíram sinagogas, comércios e lares judeus em todo o Reich, mataram quase 100 pessoas na própria noite e enviaram Dachau mais de 30 mil homens judeus nos dias seguintes, e também da intensificação sistemática das políticas antissemitas. O ingresso de Bormann no serviço auxiliar das SS nesse contexto específico sugere uma adesão ativa e não uma incorporação por circunstâncias econômicas ou por inércia burocrática. Não há registros que documentem as razões que ela mesma teria dado para solicitar esse emprego. O que existe são os anos que se seguiram. Prestou serviço em vários campos antes de ser designada para Auschwitz em 1942. Foi em Auschwitz-Birkenau que ganhou o apelido que a acompanharia até Bergen-Belsen e que suas vítimas pronunciariam diante dos investigadores militares britânicos antes que estes conhecessem seu nome oficial: Die Frau mit den Hunden, a Mulher dos Cães. Esse apelido não era uma metáfora. Bormann utilizava de maneira habitual e sistemática um grande cão pastor alemão como instrumento de castigo e terror. O animal estava treinado para atacar sob ordem. Os testemunhos de sobreviventes sobre esse aspecto de sua conduta são extraordinariamente consistentes entre si, provenientes de pessoas que estiveram em diferentes barracões e em períodos distintos e que não haviam tido contato entre si antes de depor. A consistência desses testemunhos sobre um mesmo método específico, o cão, a ordem, a direção para a prisioneira selecionada, foi um dos elementos que tornou mais difícil para a defesa contestar a credibilidade individual das testemunhas. Não poderiam todos estar confusos ou mentindo sobre o mesmo detalhe tão específico.
As testemunhas que depuseram sobre Bormann em Lüneburg descreveram episódios com uma concretude que os promotores consideraram probatoriamente sólida. Mulheres a quem o cão foi lançado por não se moverem com rapidez suficiente durante o apel matutino. Mulheres atacadas pelo animal ao tentarem se aproximar da área de distribuição de comida fora do horário estabelecido. Mulheres que foram mordidas pelo cão enquanto jazia doentes nas camas, sem que qualquer infração identificável pudesse explicar o ataque além da vontade da guarda que o ordenou. As mordidas de um cão de presa sobre um corpo já devastado por desnutrição severa tinham consequências que as testemunhas descreveram com precisão clínica. As feridas se infectavam em 2 a 3 dias, a infecção se espalhava sem possibilidade de atendimento médico e a sepse produzia a morte em cerca de 1 semana. Vários sobreviventes declararam especificamente ter presenciado a morte de companheiras nos dias seguintes aos ataques, sem que o desfecho provocasse qualquer resposta observável por parte da guarda que os havia ordenado. Além do cão, os testemunhos descreviam Bormann aplicando espancamentos diretos com suas próprias mãos e com objetos contundentes, e participando ativamente das Selektionen de Auschwitz, que determinavam quem seria enviada às câmaras de gás. Os promotores em Lüneburg apresentaram seu caso como a demonstração mais direta de que a brutalidade documentada nos campos não era exclusivamente resultado de uma geração jovem radicalizada pelo doutrinamento nazista desde a infância. Bormann tinha 48 anos quando chegou a Auschwitz. Sua formação política e ideológica havia ocorrido em uma Alemanha anterior ao nazismo, em uma Europa na qual o extermínio industrial ainda não era nem imaginável nem possível. O sistema a incorporou e ativou ou amplificou disposições que já existiam nela, ou criou as condições para que disposições que teriam permanecido latentes em outro contexto se manifestassem com plena visibilidade. A distinção entre ambas as hipóteses importa filosoficamente. Suas consequências práticas foram idênticas. A continuidade do comportamento de Bormann em Bergen-Belsen, para onde chegou nas evacuações do início de 1945, é um dos dados que os historiadores apontaram como analiticamente significativo. Em Auschwitz, o sistema funcionava com uma estrutura administrativa minimamente coerente. Havia cadeias de comando, protocolos, rotinas e recursos básicos, embora insuficientes. Em Bergen-Belsen, durante os meses de fevereiro, março e abril de 1945, essa estrutura havia colapsado quase por completo. Não havia rotinas estáveis, o pessoal não recebia instruções coerentes e os recursos não chegavam. O campo estava se desintegrando a uma velocidade que superava qualquer capacidade de gestão. Nesse contexto de desintegração, o comportamento de Bormann continuou sendo, segundo todos os testemunhos disponíveis, o mesmo que em Auschwitz. Continuou a utilizar o cão e a aplicar espancamentos. A ausência de estrutura não produziu nenhuma modificação em sua conduta. Se o comportamento violento cessa quando as estruturas externas que o sustentam desmoronam, pode-se argumentar que ele era principalmente situacional. Se persiste à margem dessas estruturas, aponta para algo mais enraizado no indivíduo, que o contexto pode ativar, mas não criar sozinho. O caso de Bormann, segundo a totalidade dos testemunhos disponíveis, inclina-se de forma inequívoca para o segundo polo desse espectro. Quando as unidades do exército britânico entraram em Bergen-Belsen, em 15 de abril de 1945, Bormann não tentou fugir nem ocultou sua identidade. As prisioneiras que ainda podiam se manter de pé a apontaram para os soldados sem hesitar. Seu reconhecimento foi imediato. O apelido que lhe haviam atribuído em Auschwitz a acompanhou até Bergen-Belsen, e foi o termo que os sobreviventes usaram ao identificá-la diante dos investigadores militares britânicos antes que estes conhecessem seu nome oficial. Esse detalhe, que o apelido precede o nome na documentação, diz algo sobre a natureza e a intensidade da marca que deixara na memória daqueles que sobreviveram para denunciá-la. Na manhã de 13 de dezembro de 1945, Bormann foi a última das 3 mulheres a ser conduzida ao cadafalso da prisão de Hamelin. Tinha 52 anos. Os relatos dos jornalistas presentes registram que, ao contrário de Grese, mostrou sinais visíveis de medo nos momentos que antecederam a execução. Não pronunciou palavras conhecidas. Albert Pierrepoint completou o procedimento.
Morreu da mesma maneira que as duas guardas mais jovens, por fratura cervical instantânea, no recinto da mesma prisão e na mesma manhã de dezembro. O que essas 3 mulheres fizeram não pode ser compreendido de maneira completa se forem isoladas do sistema que as produziu, as precisou e as empregou. Mas também não pode ser entendido completamente se sua responsabilidade individual for dissolvida dentro desse sistema, como se fossem peças intercambiáveis sem agência própria. Os testemunhos disponíveis, as declarações de Ada Binko, de Sofia Litvinska e de dezenas de sobreviventes que não se conheciam entre si e que descreveram os mesmos métodos, os mesmos gestos e os mesmos momentos, apontam para pessoas que tomaram decisões, que escolheram, dentro da margem que qualquer sistema deixa a seus agentes, exercer a violência de uma determinada maneira, com uma intensidade determinada e com uma continuidade determinada. Em 15 de abril de 1945, os primeiros soldados do 63º Regimento Antitanque do Exército Britânico cruzaram as cercas de arame de Bergen-Belsen. O correspondente da BBC, Richard Dimbleby, os acompanhava. Sua crônica radiofônica daquela tarde descreve o que encontraram. Aproximadamente 60.000 sobreviventes em estado de extremo desgaste físico. Mais de 10.000 cadáveres não enterrados espalhados pelo interior do recinto e o fedor perceptível a quilômetros de distância. Dimbleby rompeu a chorar várias vezes durante a transmissão. Seu relato não buscou adjetivos. Limitou-se a descrever o que via: os braços estendidos, os ossos visíveis sob a pele e os corpos que se confundiam com os vivos pela semelhança da aparência. A descrição de Richard Dimbleby naquele dia é um dos documentos sonoros mais precisos e devastadores da história do século XX. Os investigadores militares britânicos começaram a recolher testemunhos nos dias seguintes. As prisioneiras que podiam falar falavam com clareza. As prisioneiras que podiam apontar, apontavam sem vacilar. O processo que começou nesses barracões, entre doentes e moribundas que identificavam seus verdugos diante de soldados que haviam visto a guerra, mas não isso, levaria a Lüneburg 4 meses depois. E de Lüneburg para Hamelin. Lüneburg, 1945, o primeiro julgamento por crimes de guerra da história. Em 17 de setembro de 1945, em uma sala da prefeitura de Lüneburg que os bombardeios aliados haviam deixado relativamente intacta, começou o primeiro grande processo por crimes de guerra realizado pelas potências aliadas em solo alemão. Era anterior em vários meses ao início dos procedimentos de Nuremberg. O tribunal era de natureza militar, um conselho de guerra presidido pelo Major-General H. L. Bassett, com o coronel T.M. Backhouse como promotor principal e advogados defensores do exército britânico designados para cada um dos 45 acusados, dos quais 16 eram mulheres. A base legal era a Lei 10 do Conselho de Controle Aliado, que permitia aos tribunais militares de cada zona de ocupação julgar cidadãos do eixo por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. Essa norma tinha um alcance técnico que se mostraria decisivo. Permitia incorporar em um mesmo processo acusações por crimes cometidos em diferentes campos. Os promotores britânicos a utilizaram para apresentar acusações pelo ocorrido tanto em Bergen-Belsen quanto em Auschwitz, estabelecendo assim um princípio jurídico que ressoaria nas décadas seguintes. A responsabilidade criminal de quem participou de um sistema de crimes não se fragmenta geograficamente, podendo ser julgada de forma unitária. A preparação do caso havia sido uma operação de complexidade considerável desenvolvida em condições de pós-guerra que não facilitavam nada. Desde os dias imediatamente posteriores à libertação, em abril e maio de 1945, os investigadores do Judge Advocate General's Branch do Exército Britânico haviam coletado depoimentos em hospitais de campanha e centros de recuperação onde as testemunhas potenciais estavam sendo tratadas de tifo, tuberculose e desnutrição severa. Muitos sobreviventes que poderiam ter deposto haviam morrido nas semanas seguintes à libertação. Apesar dos esforços médicos de emergência iniciados desde o primeiro dia,
mais de 13.000 pessoas que estavam vivas quando os soldados atravessaram as cercas morreram durante as semanas seguintes, vítimas de doenças e de um colapso orgânico que nenhuma intervenção poderia reverter uma vez superado certo limite de deterioração. Os investigadores fotografaram as instalações antes que os britânicos as incendiassem para conter a propagação do tifo. Requisitaram os arquivos que o pessoal não havia conseguido destruir durante a evacuação caótica das últimas semanas e incorporaram os relatórios elaborados pelos médicos militares que descreviam com precisão clínica o estado dos pacientes ao chegarem. Essa documentação material forneceu uma base independente dos depoimentos verbais, uma corroboração objetiva das condições que os sobreviventes descreviam. A seleção de testemunhas foi em si um trabalho minucioso. O trauma, a fraqueza física e psicológica dos sobreviventes e a dificuldade de identificar com certeza pessoas vistas em circunstâncias extremas faziam com que nem todos os depoimentos disponíveis fossem igualmente sólidos do ponto de vista probatório. Os promotores priorizaram aqueles mais específicos, mais consistentes internamente e mais verificáveis mediante comparação com outras fontes. Entre todas as testemunhas que subiram ao estrado em Lüneburg, 2 se tornaram pilares da acusação. Ada Binko havia chegado a Auschwitz em agosto de 1943, procedente de Sosnowiec, na Alta Silésia polonesa. Era médica, e essa formação lhe havia valido a atribuição à enfermaria do campo, uma circunstância que lhe deu acesso a informações sobre o funcionamento do sistema que a maioria das prisioneiras não possuía. Nessa posição, tinha visto as câmaras de gás do lado de fora e tratado prisioneiras que haviam sobrevivido por acaso às seleções. Transferida para Bergen-Belsen em novembro de 1944, continuou exercendo funções médicas em condições de precariedade que faziam com que suas intervenções tivessem frequentemente efeito mínimo sobre a sobrevivência de suas pacientes. Seu testemunho perante o tribunal foi metódico e detalhado. Identificou múltiplos acusados, descreveu os procedimentos de seleção com a precisão de alguém que havia observado o sistema por dentro e resistiu ao contra-interrogatório dos advogados defensores sem contradições significativas. Sobre Irma Grese, declarou ter presenciado seleções na plataforma de Birkenau, nas quais Grese participava com uma indiferença que Binko descreveu como a característica mais perturbadora de seu comportamento, acima até da violência física. A ausência total de qualquer sinal de conflito interno, a mesma expressão que alguém poderia ter ao realizar uma tarefa administrativa rotineira. Sobre Elisabeth Volkenrath, Binko descreveu uma mulher que exercia a autoridade com uma frieza calculada e deliberada, diferente em sua textura psicológica da de Grese. Onde Grese agia com uma energia própria e quase espontânea, Volkenrath decidia com a distância de quem conhece exatamente o alcance de suas decisões e não precisa do impulso emocional para executá-las. A declaração de Ada Binko sobre as câmaras de gás de Auschwitz foi um dos primeiros testemunhos de primeira mão sobre esse aspecto do sistema apresentados perante um tribunal de justiça na história. Sofia Litwinska, sobrevivente polaco-judaica que estivera em Auschwitz durante o período em que Grese e Volkenrath prestavam serviço ali, forneceu testemunho específico sobre a conduta de ambas as guardas em momentos concretos que pôde identificar com precisão perante o tribunal. Descreveu seleções nas quais havia participado diretamente como vítima potencial, a plataforma iluminada, as colunas formadas em segundos, o dedo que apontava. Identificou Grese como uma das figuras que tomavam essas decisões de forma ativa, às vezes sem consultar qualquer médico escolhendo por iniciativa própria o destino de mulheres que acabavam de descer dos trens. Descreveu também Volkenrath no Zappelli, desferindo golpes com o bastão que normalmente portava e ordenando punições coletivas sobre barracas inteiras. Litwinska descreveu perante o tribunal o método específico que Grese utilizava no que as prisioneiras chamavam de making sport, obrigar as prisioneiras a executar exercícios físicos exaustivos durante períodos prolongados, ajoelhar-se, levantar-se e ajoelhar-se novamente em sequências que, no estado de desnutrição extrema das prisioneiras, podiam provocar colapso em questão de minutos.
As que caíam eram golpeadas com o chicote para que continuassem. A capacidade de Litvinska de identificar as acusadas na sala do tribunal com precisão, descrevendo traços físicos e comportamentos que coincidiam com os de outras testemunhas que não haviam tido contato com ela, foi considerada pelos promotores como um dos elementos probatórios mais sólidos de todo o processo. Outras testemunhas acrescentaram dimensões adicionais ao retrato que emergia perante o tribunal. Ilona Stein declarou ter sido golpeada diretamente por Greze no Frauenlager de Auschwitz em uma manhã de chamada, descrevendo o chicote. Não o de couro convencional, mas um trançado de material celofânico que Greze utilizava em certos períodos, segundo várias testemunhas coincidentes, como um instrumento que deixava marcas profundas. Cecilia Frommer descreveu Bormann instigando o cão contra uma prisioneira que havia chegado atrasada à formação do Appel, sem que nenhuma outra infração pudesse ser identificada. Annie Jonas declarou sobre Volkenrath, ordenando a suspensão de rações a toda uma barraca durante 2 dias como represália pela tentativa de fuga de uma única prisioneira, uma decisão coletiva sobre 50 mulheres pelo ato de uma só. No contexto de Auschwitz, onde as rações oficiais forneciam entre 800 e 1.000 calorias diárias, menos da metade do mínimo para uma atividade física moderada, a suspensão dessas rações equivalia a uma condenação diferida aplicada coletivamente sobre corpos que já estavam no limite de suas reservas. Os advogados defensores operavam em uma posição estruturalmente difícil. Não podiam negar que os campos haviam existido nem que as condições documentadas haviam produzido as mortes registradas. Suas estratégias concentravam-se em 4 linhas de argumentação aplicadas em distintas combinações conforme o acusado. A primeira era que cumpriam ordens e que a responsabilidade recaía sobre seus superiores na cadeia de comando. A segunda, que os depoimentos dos sobreviventes eram exagerados, confusos ou deliberadamente falsificados. A terceira, que a base legal do processo era retroativa e, portanto, juridicamente ilegítima. A quarta, aplicada com insistência especial no caso de Greze, era que sua juventude no momento dos fatos e o doutrinamento a que havia sido submetida reduziam sua responsabilidade moral ao ponto de justificar uma pena diferente da capital. O tribunal examinou cada argumento com uma meticulosidade que os observadores presentes registraram como parte do esforço consciente de demonstrar que o processo atendia aos padrões de um procedimento judicial legítimo. Sobre a obediência devida, o tribunal constatou que múltiplos atos documentados de violência não respondiam a nenhuma ordem específica identificável, mas sim a iniciativas próprias executadas na ausência de supervisão superior. A violência de Greze ao golpear prisioneiras caídas durante a chamada, enquanto nenhum oficial esse a observava, não respondia a qualquer instrução que alguém pudesse lhe ter dado naquele momento. Sobre a credibilidade dos testemunhos, a coerência entre declarações de testemunhas que não haviam tido contato entre si e que descreviam os mesmos métodos e os mesmos padrões de comportamento tornava estatisticamente improvável uma confusão sistemática ou uma fabricação coordenada. Sobre a retroatividade legal, o tribunal adotou a posição que Nuremberg também adotaria. Os crimes contra a humanidade existiam como categoria jurídica antes de sua codificação nos instrumentos do pós-guerra, e nenhum argumento de legalidade formal poderia transformar em legítimo o que era radicalmente ilegítimo por sua natureza. Sobre a juventude de Greze, o tribunal foi explícito. A juventude, por si só, não eliminava a responsabilidade penal de uma pessoa adulta que havia agido de maneira reiterada e deliberada durante anos e cujos atos causaram a morte de pessoas identificáveis. As sessões eram diárias, com duração que em alguns dias alcançava 8 horas. Os acusados sentavam-se no estrado em grupos. Greze ocupava seu assento com a mesma postura que as testemunhas haviam descrito durante os meses de investigação prévia ao julgamento. Atenta, sem sinais visíveis de ansiedade, com uma compostura que desconcertava os jornalistas que esperavam encontrar sinais de colapso ou de remorso. Volkenrath respondia às perguntas dos promotores com precisão e sem perturbação emocional visível, reconhecendo os fatos que não podiam ser negados, mas tentando sistematicamente enquadrá-los como consequências inevitáveis de uma situação fora de seu controle. Essa estratégia,
aplicada com uma inteligência tática que os observadores notaram, foi desconsiderada pelo tribunal. As provas sobre o alcance de sua autoridade real em Bergen-Belsen tornavam insustentável o argumento de impotência. Bormann, a mais velha das três, ouvia as declarações das testemunhas que a descreviam com o cão, com os punhos nas seleções, sem que os observadores pudessem identificar em sua expressão qualquer reação consistente ao que ouviam. A cobertura jornalística do processo foi ampla. Os correspondentes da imprensa britânica, americana, francesa e australiana preenchiam as fileiras de observadores. Suas crônicas chegavam a leitores que haviam visto as fotografias da libertação, mas não conheciam os mecanismos específicos pelos quais a morte em massa havia ocorrido. O julgamento de Lüneburg foi o primeiro fórum público em que os detalhes do funcionamento interno do sistema concentracionário foram expostos de maneira sistemática e documentada perante uma audiência internacional. As seleções na plataforma, o funcionamento das câmaras de gás, o sistema dos capos, os procedimentos de punição e as rotinas do Apple deixaram de ser informações classificadas para se tornar registro público verificado por um processo judicial. O que os sobreviventes haviam vivido e o que os investigadores haviam documentado nos meses anteriores chegava agora a milhões de pessoas através das crônicas que os correspondentes transmitiam desde a sala da prefeitura de Lüneburg. Em 17 de novembro de 1945, o tribunal proferiu seus veredictos. Dos 45 acusados, 11 foram condenados à morte, 19 a penas de prisão variando entre 1 e 15 anos e 15 foram absolvidos. Dos 11 condenados à forca, 5 eram homens e 6 eram mulheres. Essa distribuição desafiou as expectativas de setores da opinião pública que haviam assumido que o tribunal seria mais indulgente com as acusadas femininas. Não o foi. O promotor Beckhaus declarou ao concluir o processo que o tribunal aplicara o mesmo critério a homens e mulheres porque os crimes comprovados não admitiam distinção com base no sexo de quem os cometeu. Kramer, Klein e Hössler foram condenados à morte junto às 3 guardas e a outros 5 acusados. Irma Grese foi declarada culpada de todas as acusações principais formuladas contra ela em relação a ambos os campos. Participação em seleções para a morte, violência física sistemática sobre prisioneiras e assassinatos diretos. A sentença foi a pena capital. A defesa apresentou um pedido de clemência ao marechal de campo Bernard Montgomery, comandante supremo das forças britânicas na Alemanha, argumentando a juventude de Grese e o doutrinamento a que havia sido submetida desde a infância. Montgomery rejeitou o pedido sem modificação. Não havia possibilidade de apelação perante qualquer tribunal superior. O sistema judicial militar não contemplava essa via. Elisabeth Volkenrath foi declarada culpada. O tribunal aceitou a tese da responsabilidade de comando em sua dimensão mais ampla, considerando-a culpada de crimes cometidos tanto em Auschwitz quanto em Bergen-Belsen. A sentença foi a pena capital. Johanna Bormann foi declarada culpada. Os testemunhos sobre o uso do cão como arma, corroborados pela coerência entre declarações independentes e aqueles que a situavam participando de seleções em Auschwitz, foram considerados prova suficiente para estabelecer sua culpa, além de qualquer dúvida razoável. A sentença foi a pena capital. As condenações foram confirmadas por Montgomery sem modificação. A data de execução foi fixada para 13 de dezembro de 1945, 27 dias após a proclamação das sentenças. A rapidez do processo entre a condenação e a execução era deliberada. As autoridades militares britânicas queriam que a mensagem de que os crimes de guerra teriam consequências penais reais e rápidas fosse inequívoca tanto para os sobreviventes quanto para a população alemã sob administração aliada. As execuções derivadas dos processos de Nuremberg não ocorreriam até 16 de outubro de 1946, quase um ano depois. Schnell, a última palavra de Irma Grese antes da forca. A prisão de Hamelin, na cidade homônima às margens do rio Weser, na Baixa Saxônia, havia sido designada como local de execução.
O edifício possuía uma sala especificamente equipada, uma viga transversal, a plataforma com trampolim e o mecanismo de abertura. Albert Pierrepoint chegou a Hamelin em 12 de dezembro procedente do Reino Unido. Trazia consigo o equipamento que costumava usar: cordas de manilha de espessura e comprimento específicos, o capuz de tecido e o arnês de couro para imobilizar os braços do condenado por trás. Passou a tarde revisando o equipamento e calculando as quedas para cada um dos 11 condenados. Esse cálculo era a parte mais técnica do procedimento. A extensão da queda era determinada com base no peso do condenado, com o objetivo de gerar uma força de impacto suficiente para produzir a fratura instantânea da segunda vértebra cervical sem ultrapassar o limite que causaria a decapitação. Uma queda muito curta provocava a agonia do estrangulamento, que podia durar minutos. Uma queda excessiva rasgava os tecidos do pescoço. O cálculo correto resultava na morte em frações de segundo. Pierrepoint era o executor de penas capitais mais experiente do Reino Unido. Herdara a profissão de seu pai e de seu tio, e essa experiência acumulada era exatamente a razão pela qual o governo britânico o convocava para esse tipo de missão. Em suas memórias publicadas em 1974, Pierrepoint descreveu as execuções de criminosos de guerra nazistas como uma parte de seu trabalho profissional, sem atribuir a elas qualquer comentário moral especial. Essa ausência, essa aplicação da mesma neutralidade técnica às execuções de Bergen-Belsen que a qualquer outra missão de sua carreira, é um dado que os historiadores da violência institucional apontaram como revelador. Não porque Pierrepoint fosse comparável de algum modo aos perpetradores que executava, mas porque ilustra a capacidade humana de compartimentalizar a dimensão moral dos atos dentro de um quadro de especialização técnica e de mandato institucional. Há uma ironia sombria no fato de que o instrumento final da justiça aliada operasse com o mesmo vocabulário de eficiência profissional que caracterizara os funcionários do sistema que essa justiça perseguia. A manhã de 13 de dezembro de 1945 amanheceu fria, com neblina baixa sobre o Weser. Nas celas da prisão de Hamelin, os capelães militares haviam passado as horas anteriores com os condenados. Os registros dessas conversas, preservados parcialmente em arquivos militares, não revelam arrependimentos explícitos por parte de nenhum dos 11. Greze não solicitou os serviços do capelão com a mesma intensidade que alguns dos outros condenados, segundo os registros disponíveis. Dormiu, de acordo com os guardas da noite, com uma regularidade que contrastava com a agitação de algumas das celas vizinhas. Irma Greze foi a primeira a ser conduzida de sua cela à sala de execuções. O corredor que percorreu era curto. Os guardas que a acompanhavam descreveram, nos relatos que alguns deixaram posteriormente, uma mulher que caminhava sem necessidade de ser segurada ou guiada. O passo era firme. Não era preciso instá-la a avançar. 3 anos antes, com 19 anos recém-completos, havia caminhado pela primeira vez rumo ao Frauenlager de Auschwitz, com o chicote trançado na mão e as botas altas polidas. Agora caminhava por um corredor diferente, rumo a um destino diferente, com o mesmo passo. Entrou na sala, viu a forca. As testemunhas presentes, jornalistas, oficiais militares e capelães, registraram o que viram. Nenhum colapso, nenhum pedido de clemência e nenhuma declaração. Ao chegar à plataforma, quando Pierrepoint ajustava o nó corredio ao redor de seu pescoço, pronunciou uma única palavra: Schnell, rápido. No pátio de Auschwitz, nas madrugadas do verão de 1944, havia apontado com o dedo mulheres que seriam mortas nas horas seguintes com a mesma ausência de expressão que os sobreviventes lembrariam por décadas. Agora a palavra foi uma só: Schnell. Pierrepoint retirou a plataforma. A queda durou frações de segundo. O médico presente certificou a morte às 9h43 da manhã de 13 de dezembro de 1945. Irma Greze tinha 22 anos, 1 mês e 6 dias. Era, e continua sendo, a criminosa de guerra mais jovem executada por ordem do governo britânico no século XX. A serenidade que mostrou no cadafalso gerou uma discussão historiográfica que continua sem resolução definitiva. Uma interpretação a lê como manifestação da mesma dissociação emocional que caracterizava seu comportamento nos campos. Uma incapacidade ou recusa estrutural de se conectar com as consequências de seus próprios atos.
mesmo quando essas consequências a afetavam diretamente. Outra a lê como um gesto deliberado de desafio, um último ato de afirmação da cosmovisão que guiava sua conduta durante os anos no campo. Uma terceira, mais parcimoniosa e psicológica, a interpreta como o comportamento de alguém cuja capacidade de experimentar medo fora alterada por anos de familiaridade com a morte como fenômeno cotidiano e administrativo, alguém para quem a forca era apenas a última de uma longa sequência de mortes presenciadas com o mesmo registro emocional. A ausência de cartas ou declarações escritas por sua mão nos dias finais torna impossível uma resposta definitiva. O que restou foi a imagem registrada pelas testemunhas. Uma mulher de 22 anos que caminhou até a forca e disse Schnell. Antes desse último amanhecer, Gracie havia passado semanas na cela de Hamelin, enquanto o processo judicial se aproximava do fim. Nas sessões do julgamento, quando Ada Binko descrevia as seleções na plataforma, quando Sofia Litwinska descrevia os Appelli e o Making Sport, quando Ilona Stein descrevia o chicote de celofane sobre suas costas, Gracie ouvia do estrado com a mesma expressão que os sobreviventes haviam descrito em Auschwitz. Atenta, sem sinais de angústia e sem a resposta emocional que os jornalistas presentes esperavam encontrar. Nas semanas entre a sentença e a execução, os registros disponíveis não documentam nenhuma carta enviada à família, nenhuma declaração aos capelães que pudesse ser interpretada como reconhecimento do que havia feito. O que existe é o silêncio dos arquivos e, no final do corredor, a palavra que escolheu para se despedir. Elisabeth Wolkenrath foi conduzida ao cadafalso após Gracie. Nos meses do julgamento, quando as testemunhas descreviam as Selektionen em que havia participado, quando Annie Jonas descrevia a suspensão de rações sobre 50 mulheres, quando os promotores articulavam a cadeia de comando que a tornava responsável pelas condições que provocaram centenas de mortes diárias em Bergen-Belsen, Wolkenrath respondia com uma precisão calculada que não deixava fissuras visíveis. Reconhecia o que não podia ser negado e enquadrava o resto como inevitabilidade sistêmica. Esse mesmo registro calculado manteve até o final. Os relatos de sua execução são mais sucintos nos detalhes que os de Gracie. Os correspondentes presentes dedicaram menos espaço à descrição de sua atitude nos últimos momentos. Não fez declarações finais. A execução ocorreu sem incidentes. O médico certificou a morte às 10h04 da manhã. Tinha 26 anos. A compostura que havia exibido durante 2 meses de julgamento, enquanto os testemunhos sobre seus crimes em Auschwitz e em Bergen-Belsen se acumulavam perante o tribunal, manteve-se até o último momento sobre a plataforma. Os observadores não puderam extrair de seu comportamento nenhuma indicação sobre seus processos internos, da mesma forma que não haviam conseguido durante os interrogatórios. Morreu com o mesmo registro com que havia administrado a morte de outros. Johanna Bormann foi a última das 3 mulheres a ser conduzida à sala de execuções. Durante o julgamento, quando múltiplas testemunhas haviam descrito o cão incitado contra prisioneiras no Appell matutino, quando Cecilia Frommer descreveu o animal dirigido contra uma mulher que chegava atrasada à formação, quando os promotores apresentaram testemunho após testemunho sobre a sepse que seguia as mordidas em corpos sem sistemas imunológicos, Bormann ouviu do estrado sem que os observadores pudessem identificar nela uma resposta coerente. Agora, no corredor da prisão de Hamelin, os registros dos jornalistas presentes anotam algo diferente do que haviam registrado sobre Gracie e Wolkenrath. Bormann mostrou sinais visíveis de medo nos momentos anteriores à execução. Os detalhes específicos dessa manifestação não estão documentados com a precisão da serenidade de Gracie, mas a distinção foi suficientemente marcada para que os correspondentes a registrassem como um contraste notável entre as 3 mulheres. A mulher dos cães, que havia incitado o animal contra prisioneiras doentes sobre suas camas em Auschwitz e continuara fazendo-o no caos desintegrado de Bergen-Belsen, morreu com medo no corpo, não pronunciou palavras conhecidas. Pierre Pointe completou o procedimento. O médico certificou a morte. Johanna Bormann tinha 52 anos, 2 meses e 3 dias. Os 11 condenados à morte foram executados no decorrer de pouco mais de 1 hora.
Pierre Pointe completou todas as execuções daquela manhã com a eficiência técnica que era sua marca registrada. Em suas memórias, anos depois, não dedicou a 13 de dezembro nenhum tratamento especial dentro do relato de sua carreira. Mais uma manhã, 11 quedas calculadas. Anos depois, Pierre Pointe se tornaria um opositor declarado da pena de morte, afirmando que não havia evidência de que ela dissuadisse do crime. O que pensava naquela manhã específica de dezembro de 1945, enquanto calculava as distâncias de queda para Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, não ficou registrado em nenhum arquivo disponível. Os corpos dos 11 executados foram enterrados no interior da prisão de Hamelin em sepulturas sem qualquer sinalização que as identificasse. Não houve cerimônias, não se permitiu acesso aos familiares e não foram colocados marcadores permanentes. Essa decisão era em si mesma uma declaração deliberada. Pretendia-se impedir que os locais de sepultamento se tornassem pontos de peregrinação para os setores da sociedade alemã que ainda pudessem se identificar com o regime derrotado. Décadas depois, durante obras de renovação no recinto da prisão, os restos foram exumados, cremados e as cinzas dispersas no Weser. Não restou nenhum ponto de referência físico. O rio continuou fluindo. A reação na Alemanha às sentenças e execuções foi heterogênea. A imprensa sob controle aliado apresentou o resultado como o desfecho justo de um procedimento imparcial. Setores da população que não haviam assimilado a magnitude do ocorrido nos campos expressaram perplexidade ou rejeição, com maior intensidade em relação às condenações à morte das mulheres do que às dos homens. Essa reação diferenciada era em si mesma um indicador dos mecanismos de resistência mediante os quais parte da sociedade alemã processava, ou se recusava a processar, o passado imediato. A convicção de que as mulheres não poderiam ter cometido o que os testemunhos documentavam, ou de que, se o haviam cometido, eram de algum modo menos responsáveis, não era exclusivamente alemã. Aparecia também em setores da imprensa aliada e entre comentaristas britânicos que debatiam se a aplicação da pena capital a mulheres era apropriada. Esse debate não influenciou o resultado. O legado jurídico do julgamento de Belsen não dependia desses debates, mas do que o tribunal havia estabelecido com seus fundamentos, a primeira e mais fundamental dimensão desse relato. O argumento de que quem tem autoridade sobre outros e não impede os crimes que eles cometem, podendo fazê-lo, compartilha a responsabilidade nesses crimes, tem no processo de Lüneburg uma de suas primeiras aplicações práticas no direito do pós-guerra. Essa doutrina foi articulada com maior precisão no Protocolo I adicional às Convenções de Genebra, de 1977 e tem sido aplicada no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, no Tribunal Penal Internacional para Ruanda e no Tribunal Penal Internacional em casos que abrangem desde os Balcãs até o Congo e Darfur. Volkenrath, como Oberaufseherin em Auschwitz e como Lagerführerin em Bergen-Belsen, tinha autoridade sobre o pessoal que cometia os crimes e sobre as condições que produziam mortes em massa. O tribunal considerou que essa autoridade implicava responsabilidade. A norma, que hoje faz parte do direito internacional costumeiro, tem uma de suas primeiras expressões no raciocínio do Tribunal de Lüneburg sobre sua posição. A terceira dimensão é a continuidade da responsabilidade criminal através de diferentes cenários geográficos. A decisão de incorporar acusações por crimes cometidos em Auschwitz, dentro de um processo formalmente dedicado aos crimes de Bergen-Belsen, e a aceitação dessa estrutura pelo tribunal estabeleceu que a responsabilidade de quem participou de um sistema criminoso em múltiplas instalações não se fragmenta, mas pode ser julgada de forma unitária. Esse princípio ressoou no julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém em 1961, onde o tribunal israelense estendeu sua jurisdição sobre crimes cometidos em todo o espaço europeu, e continua sendo invocado em processos contemporâneos perante o Tribunal Penal Internacional. O julgamento de Belsen tem sido frequentemente ofuscado na memória pública pelos processos de Nuremberg, que começaram em novembro de 1945 e julgaram figuras de maior visibilidade política. Essa assimetria é compreensível, mas obscurece algo importante. O julgamento de Belsen foi anterior. Estabeleceu precedentes que Nuremberg utilizou e abordou uma dimensão do crime nazista,
o funcionamento cotidiano do sistema concentracionário sob a perspectiva de quem o operava diretamente, que os grandes processos políticos não podiam iluminar com a mesma especificidade. Quando Sofia Litwinska descreveu o dedo de Greze apontando na plataforma, ou quando Cecília Frommer descreveu o cão de Bormann dirigido contra uma mulher no Appell, estavam documentando uma dimensão da história que nenhum processo contra os arquitetos do regime podia fornecer com essa textura concreta. O destino dos 19 condenados a penas de prisão ilustra a incompletude da justiça do pós-guerra. Vários foram libertados antes de cumprir integralmente suas sentenças no âmbito das anistias que as autoridades da República Federal da Alemanha foram concedendo progressivamente ao longo dos anos 50. Essa política respondia em parte à necessidade de integração da Alemanha Ocidental no Bloco Atlântico durante a Guerra Fria, o que tornava politicamente inconveniente manter na prisão pessoas cuja liberação podia acelerar a normalização. As organizações de sobreviventes protestaram repetidamente contra essas anistias. O governo israelense as apontou como uma forma de impunidade disfarçada que contrariava os princípios proclamados em Lüneburg e em Nuremberg. A discrepância entre as condenações do processo e a realidade de seu cumprimento faz parte do registro histórico do período e não pode ser separada do relato do que o julgamento tentou estabelecer. O processo de Frankfurt contra o pessoal de Auschwitz, realizado entre dezembro de 1963 e agosto de 1965, sob a direção do procurador-geral Fritz Bauer, demonstrou até que ponto a justiça do pós-guerra havia sido incompleta em sua primeira fase. Bauer dedicou anos a rastrear membros do pessoal de Auschwitz que viviam na República Federal com identidades inalteradas, em alguns casos exercendo profissões regulamentadas ou trabalhando para instituições do Estado. O processo de Frankfurt julgou 22 acusados que haviam servido em Auschwitz durante o mesmo período em que Greze, Volkenrath e Bormann estiveram lá. Seus testemunhos confirmaram e ampliaram o que os sobreviventes haviam declarado em Lüneburg 20 anos antes, acrescentando dimensões do funcionamento interno do campo que o processo de Belsen, com suas limitações de tempo e recursos, não havia conseguido explorar com a mesma profundidade. Bergen-Belsen existe hoje como memorial. Os barracões foram incendiados pelos britânicos em maio de 1945, imediatamente após os últimos doentes terem sido evacuados, como medida necessária para deter a propagação do tifo. O que permanece é principalmente a paisagem, a planície da Baixa Saxônia, os bosques de pinheiros ao fundo e as valas comuns sinalizadas com lajes de pedra que indicam o número aproximado de pessoas enterradas em cada uma. Algumas lajes dizem: aqui jazem 5.000 mortos. Outras dizem: aqui jazem 1.000 mortos. A imprecisão desses números não é negligência. É consequência de que o sistema que matou essas pessoas se encarregou de destruir os registros antes da chegada dos britânicos e de que muitas das pessoas mortas nas semanas finais nunca haviam sido registradas em qualquer documento. O número total de mortos em Bergen-Belsen durante toda a sua existência é estimado em aproximadamente 50.000 pessoas, a grande maioria concentrada nos últimos 6 meses, entre outubro de 1944 e abril de 1945. As vidas de Irma Greze, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann estão representadas no Museu do Memorial não como fenômenos excepcionais, mas como exemplos do tipo de pessoa que o sistema concentracionário recrutou, formou e utilizou. Essa contextualização é histórica e pedagogicamente importante porque a alternativa, apresentá-las como monstros incompreensíveis, aberrações inexplicáveis à margem do sistema, tem o efeito de exonerar o próprio sistema e de produzir uma falsa tranquilidade sobre a natureza da violência institucional e sobre quem é capaz de executá-la. Greze tinha 22 anos quando morreu na forca. Volkenrath tinha 26. Bormann tinha 52. Entre as três, cobrem um arco geracional que vai da jovem doutrinada desde a infância à adulta que escolheu com plena consciência. O sistema precisava de todas elas e encontrou em cada uma o que procurava. A figura de Irma Greze gerou uma quantidade de atenção cultural e midiática desproporcional em relação a Volkenrath ou Bormann.
Livros, documentários e representações na cultura popular se multiplicaram desde 1945 e continuam sendo produzidos. Essa atenção tem explicações identificáveis: a juventude extrema, a aparência física que os testemunhos descreviam gerando uma dissonância entre a imagem e os atos, a brutalidade documentada e a palavra Schnell no cadafalso. Mas também tem um efeito historiográfico problemático. Ao concentrar a atenção em Greze como figura individual, a narrativa cultural tende a isolá-la do sistema que a produziu e que a precisava, transformando-a em uma aberração explicável por fatores biográficos individuais: a mãe morta, o pai distante e a doutrinação precoce, em vez de como uma peça de uma engrenagem que teria encontrado outras peças semelhantes caso ela não estivesse disponível. Irma Greze não foi única, foi representativa, ainda que em grau extremo, do que o sistema era capaz de produzir. O nome de Johanna Bormann aparece com menor frequência na cultura popular. Sua idade, a ausência de atributos facilmente narrativizáveis e a natureza específica de seu método, o cão, a arma que precisa ser descrita e não pode ser fotografada em ação, a mantiveram em um segundo plano relativo. Essa invisibilidade relativa é em si historicamente significativa. Bormann demonstrava que a brutalidade documentada nos campos não era um fenômeno geracional ligado à doutrinação nazista desde a infância, mas atravessava faixas etárias que incluíam pessoas cuja formação se deu na Alemanha anterior ao nazismo. Tinha 51 anos quando foi detida. Escolheu ingressar no sistema aos 44. Seu caso não admite a explicação do lavagem cerebral juvenil que se aplica, com certa conveniência narrativa, ao caso de Greze, e justamente por isso seu caso é mais perturbador. As vítimas de Irma Greze, de Elisabeth Volkenrath e de Johanna Bormann, aquelas que não sobreviveram para testemunhar em Lüneburg, não têm nome na maioria dos registros porque o sistema que as matou se encarregou de apagar sua identidade antes de apagar sua existência. As que chegaram a Auschwitz e foram selecionadas diretamente para a morte na plataforma nunca foram registradas. As que morreram em Bergen-Belsen durante as semanas do caos final foram enterradas em valas comuns sem identificação. O processo de Lüneburg foi, entre outras coisas, uma tentativa de devolver-lhes uma visibilidade que o sistema havia pretendido negar definitivamente. Colocá-las no centro de um procedimento legal que afirmava que sua morte importava, que seus algozes deveriam responder por ela e que o mecanismo dessa resposta seria a mesma razão pública que o regime que as matou havia destruído sistematicamente. Em 13 de dezembro de 1945, antes que a neblina sobre Hamelin se dissipasse, os 11 condenados pelo julgamento de Belsen haviam morrido. Seus corpos foram enterrados sem marcadores. As cinzas, dispersas décadas depois no Weser, não deixaram nenhum ponto de referência físico. O que restou foi o registro, as transcrições, os testemunhos, as fotografias e os relatórios, e os sobreviventes que continuaram vivendo com o que tinham visto e que haviam caminhado, os que podiam caminhar, até um soldado britânico que segurava um fuzil e haviam apontado e dito o nome.